Meus pais tentaram me forçar a cancelar minha festa de noivado para a formatura do meu irmão queridinho, mas eu recusei e agora todos estão bravos comigo porque todos os parentes vieram à minha festa em vez da dele. Tenho 28 anos e um irmão mais novo, Leon, de 26 anos, que recentemente se formou na faculdade comunitária, vale ressaltar. Fiquei noivo da minha namorada do colégio, Nina, de 28 anos, mais ou menos na mesma época. Estamos juntos há 10 anos e já era hora de oficializarmos isso, então a pedi em casamento há 2 semanas e decidimos enviar convites para uma festa que estávamos organizando em nossa casa em homenagem ao nosso noivado no último fim de semana. A festa aconteceu ontem à noite, 5 dias após o envio dos convites, e o drama em torno de tudo isso tem sido tão louco e estranho que eu nem sei como entender. Tudo começou depois que enviei o convite para minha família imediata, meus pais e meu irmão, que me ligaram e disseram que eu tinha que cancelar este evento. Eu não consegui entender por que eles me pediriam para fazer tal coisa, e quando eu disse a eles que não ia fazer isso, eles me disseram que haviam decidido que estavam organizando uma festa para meu irmão para comemorar sua formatura. E claro, aconteceu de ser no mesmo dia da minha festa de noivado. Eles não haviam enviado os convites, mas estavam planejando fazê-lo na mesma noite em que enviei os meus, então agora eles alegavam que pelo menos um de nós precisava recuar e deixar o outro comemorar seu evento importante. Compartilhamos uma família e ter 2 eventos no mesmo dia levaria a muitos conflitos e não queríamos isso. Não sou particularmente próximo da minha família, me dou bem com o resto dos meus parentes, mas não com meus pais ou Leon, e foi por isso que eles não sabiam que eu estava dando uma festa de noivado no mesmo dia em que eles estavam planejando dar uma festa de formatura. Nós nos falamos em raras ocasiões, como quando nos parabenizamos quando descobri que ele se formou e eles me parabenizaram quando descobriram sobre meu noivado. Nós nos desejamos feliz aniversário e feriados, mas é só isso. Então, quando eles me disseram que queriam que eu cancelasse minha festa de noivado para o dia deles, ficou muito claro na minha cabeça o que eu queria fazer e instantaneamente disse não quero menosprezar Leon, mas acho que ele se formar na faculdade comunitária aos 26 anos não é tão importante quanto eu ficar noivo de Nina, o amor da minha vida, com quem estou há 10 anos. E para ser honesto, neste ponto eu nem me importo se estou prejudicando, mas deixei bem claro para meus pais que eu não iria cancelar meu evento porque já enviei o convite para as pessoas, e se eles quiserem podem adiar o evento deles já que ainda não enviaram os convites. Achei que era uma sugestão bastante razoável, mas meus pais não ficaram felizes com isso e nem Leon. Não foi surpreendente que eles estivessem agindo dessa maneira porque meu irmão sempre foi o filho de ouro, e enquanto crescia cada pequena coisa que ele precisava era celebrada. Por exemplo, lembro-me de me sentir assim pela primeira vez quando tinha apenas 7 anos de idade porque percebi que no meu 5º aniversário a comemoração tinha sido bem discreta já que meus pais acreditavam que eu nem me lembraria dessa festa quando crescesse. Então tinham sido apenas meus pais, alguns amigos deles e apenas um punhado de meus amigos da vizinhança. Já quando meu irmão fez 5 anos eles fizeram tudo e literalmente alugaram um local para que pudessem ter uma festa temática para ele. Quando me formei no ensino fundamental tudo que recebi foi um tapinha nas costas e parabéns, e quando Leon se formou no ensino fundamental houve outra festa para comemorar. Foi o mesmo quando me formei no ensino médio. Depois, quando comecei a faculdade, também quando me formei na faculdade, não recebi nada mais do que algumas palavras de encorajamento. Mas depois do ensino fundamental eu meio que percebi que eles gostavam muito mais de Leon do que de mim. Então assim que me formei no ensino médio e me mudei para a faculdade comecei a me distanciar deles. Eu não os cortei completamente porque eles ainda estavam pagando minhas despesas na faculdade, mas assim que consegui um emprego meio que parei de falar com eles. Eu era civilizado com eles sempre que os via, mas não mantinha contato e nem eles esperavam que eu o fizesse. Nenhum de nós tinha qualquer queixa sobre a situação e nos adaptamos da maneira que achamos apropriada. Eu nunca tive um bom relacionamento com Leon também, já que enquanto estávamos crescendo estávamos sempre brigando ou implicando um com o outro. E quando chegamos ao ensino médio decidimos que era melhor não nos falarmos. Honestamente, ele é muito diferente de mim e não é o tipo bom de diferente. Por causa da maneira como meus pais o trataram desde a infância, ele é mimado, tem senso de direito e é bastante irritante. E acho que isso é algo que todos que conhecem nossa família concordariam. Que ele não é exatamente a pessoa mais fácil de se conviver, mas meus pais nunca parecem ter problemas com nada que ele faz, mesmo que ele tenha sido um grande criador de problemas no ensino médio e quase tenha sido expulso em várias ocasiões. Eles nem disseram nada quando ele lhes disse que não queria ir para a faculdade, que queria se juntar a uma startup que alguns de seus amigos haviam iniciado com uma ideia revolucionária, camisetas com estampas gráficas para adolescentes e jovens. Que emocionante! Enfim, obviamente isso não deu certo e depois que fracassou e ele acabou desperdiçando o dinheiro de investimento de nossos pais, pelo qual ele também recebeu um passe livre a propósito, ele decidiu que queria ir para a faculdade, mas suas notas não eram boas o suficiente para isso e ele também tinha tirado alguns anos sabáticos, então ele teve que se contentar com a faculdade comunitária e obter um diploma em administração. E agora meus pais queriam que eu cancelasse minha festa de noivado, para que pudessem comemorar sua formatura. Acho que qualquer um no meu lugar teria feito a mesma coisa e não havia nada de cruel no que eu estava fazendo. Ao telefone meus pais começaram a agir como se eu fosse a pior pessoa do planeta por decidir não cancelar minha festa. Eles disseram que sempre souberam que eu era contra meu irmão, mas isso era demais. Tentei argumentar com eles porque não queria nenhum drama antes da minha festa de noivado, mas simplesmente não havia como conversar com eles. Então eventualmente fiquei frustrado e disse a eles que eles eram livres para ter sua festa no mesmo dia que a minha. Mas eu não faria nenhuma mudança para acomodá-los ou a Leon e então desliguei e os bloqueei. Eu não tive a chance de falar com Leon sobre nada disso e nem ele se preocupou
preocupou em me procurar. De qualquer forma, nos 4 dias seguintes depois que tivemos essa discussão não tive notícias deles, mas fiquei sabendo por um monte de meus parentes que eles também haviam recebido convites para a festa de formatura de Leon, que estava sendo realizada no mesmo dia da minha festa de noivado, e eles estavam confusos sobre o que fazer. Eu realmente não queria arrastar ninguém para o drama que estava acontecendo entre minha família, e por isso evitei dizer qualquer coisa nos primeiros 2 dias. Eu disse a eles que essa era a escolha deles e eu respeitava isso. Então meus parentes eram livres para comparecer a qualquer evento que quisessem e eu não me importaria. Obviamente no fundo eu ficaria muito magoado se menos pessoas aparecessem na minha festa, mas eu não podia forçá-los a fazer nada. No entanto, 3 dias atrás descobri que meus pais estavam adotando a abordagem exatamente oposta. Meu primo me disse que meus pais aparentemente estavam dizendo a todos que eles não deveriam comparecer à minha festa de noivado já que eu não fui nada além de horrível com eles. E aparentemente eles me acusaram de marcar minha festa de noivado no mesmo dia em que eles decidiram dar uma festa de formatura para meu irmão de propósito. Eles alegaram que estavam pensando nessa ideia há algumas semanas. Mas depois que discutiram comigo decidi enviar convites no mesmo dia para minha festa e os peguei completamente de surpresa. Eles estavam realmente se esforçando para me difamar e foi aí que decidi que se eles iam fazer isso então 2 poderiam jogar esse jogo. Felizmente eu não precisava inventar tais mentiras para fazê-los parecer mal, apenas contei a todos a verdade. Enviei uma mensagem a todos que haviam sido convidados para a festa dizendo que eu sabia que meus pais provavelmente estavam tentando me difamar e contando às pessoas uma versão muito distorcida das coisas, então eu contei a eles a minha versão das coisas, que era a verdade, e expliquei o que tínhamos conversado ao telefone no outro dia. Acrescentei que desde a minha infância tive que lidar com o fato de que Leon sempre era celebrado, não importava o que ele fizesse, e eu estava bem com isso até agora. Mas agora não era justo da parte dos meus pais esperar que eu adiasse a celebração dos meus próprios marcos apenas para acomodá-los e seu filho de ouro. Então agora se algum dos meus parentes ainda quisesse acreditar neles em vez de mim eles eram livres para fazê-lo. Mas então eu realmente apreciaria se eles não se preocupassem em manter contato comigo depois disso. Foi uma mensagem muito clara e direta, e então fiquei meio assustado com qual seria a resposta a isso, mas a maioria dos meus parentes apenas me mandou uma mensagem de texto para me dizer que eles podiam entender de onde eu estava vindo, que eles estavam do meu lado porque testemunharam em primeira mão o tipo de tratamento que recebi de meus pais desde que eu era criança, e os membros da minha família que eram da mesma geração que eu, como alguns dos meus primos e alguns dos meus tios e tias, que eram do lado mais jovem, também me garantiram que iriam comparecer ao meu evento. Então Nina e eu ficamos muito felizes já que a maioria deles havia respondido sim. E ontem à noite nos divertimos muito na festa. Para minha surpresa, praticamente todos que haviam sido convidados compareceram e eu nem acho que tenha sido um dilema para nenhum deles. As pessoas me disseram que quando começaram a receber mensagens de meus pais sabiam que havia algo errado no que eles estavam dizendo e se recusaram a acreditar que eu faria algo tão dissimulado quanto o que eles estavam me acusando. Eu realmente não era o tipo de pessoa que intencionalmente daria uma festa no mesmo dia que meu irmão apenas para roubar seus holofotes, e fiquei feliz que as pessoas soubessem disso. Além disso, muitas pessoas me disseram que estavam felizes por eu estar me mantendo firme e não cedendo à demanda de meus pais já que eu estava certo sobre como fui tratado injustamente durante toda a minha infância. Então não apenas consegui comemorar meu noivado com meus amigos e familiares, mas também fiquei sabendo que a maioria das pessoas da minha família estava na mesma página que eu quando se tratava de meus pais e meu irmão. No geral a festa foi um grande sucesso e eu estava muito feliz, até acordar esta manhã. Assim que acordei recebi a visita das últimas pessoas que queria ver, meus pais e Leon. Quando eles começaram a tocar a campainha eu realmente não tinha intenção de deixá-los entrar e disse a eles para irem embora, mas meu pai disse que eles estavam aqui para falar comigo e que não iriam a lugar nenhum até que tivessem uma conversa comigo. Eu queria chamar a polícia, mas Nina me convenceu a apenas falar com eles de uma vez por todas e encerrar esse assunto, então decidi deixá-los entrar e assim que entraram meus pais começaram a me lançar acusações. Fiquei bastante surpreso e desorientado já que tinha acabado de acordar alguns minutos antes, mas eles já estavam me acusando de ter ciúmes incríveis de Leon e por isso eu tinha decidido fazer tal coisa. Eles revelaram que quase ninguém apareceu na festa deles e até mesmo aqueles que apareceram foram embora em apenas alguns minutos depois de um breve bate-papo educado para poderem ir à minha festa. Eles disseram que sabiam sobre a mensagem que enviei aos nossos parentes e eu me defendi dizendo que não queria fazer algo assim inicialmente, mas eles me forçaram a agir assim tentando me difamar e mentindo sobre mim. De qualquer forma, parece que minhas palavras nem estavam chegando aos seus ouvidos porque eles estavam tão altos com suas acusações. Eles acreditavam que eu estava fazendo tudo isso apenas porque tinha ciúmes de Leon e queria ser o centro das atenções o tempo todo e disseram que eu estava destruindo a família. Depois de algum tempo acho que Nina percebeu que não havia sentido em tentar conversar com eles porque eles claramente não eram civilizados o suficiente para isso e ela interveio e disse que ia chamar a polícia se eles não fossem embora naquele mesmo instante. Depois disso eles começaram a sair, mas ainda estavam me chamando de muitos nomes depreciativos e Leon até bateu a porta da nossa casa com tanta força quando a fechou ao sair que até as janelas tremeram por alguns segundos. Eu estava quase o chamando de volta para enfrentá-lo, mas decidi deixar para lá. Eu estava muito irritado e Nina também, mas então uma hora depois que eles saíram recebemos uma mensagem de um número desconhecido, provavelmente um amigo ou o número de alguém que eles estavam usando porque tínhamos bloqueado todos eles. E recebemos uma mensagem que dizia que apesar de tudo ainda éramos uma família e eles estavam realmente desapontados por eu ter escolhido fazer uma festa de noivado no mesmo dia da festa de Leon já que essa era a única coisa que eu poderia ter deixado ele ter. Eles disseram que ele já estava se formando na faculdade aos 26 anos, o que era algo
algo de que ele se envergonhava, e eles estavam apenas tentando dar um toque positivo a isso. Além disso, seu negócio também havia falhado recentemente, apenas alguns anos atrás, então não era como se ele tivesse muitos motivos para comemorar e eles estavam apenas tentando animá-lo, mas eu nunca me preocupei em pensar nisso dessa maneira. Então eles disseram que estavam muito desapontados e esperavam que eu fosse mais maduro sobre isso. Eles também se desculparam por tentar me difamar, mas disseram que não tinham outra escolha porque realmente queriam que essa festa fosse um sucesso. Desde que recebi essa mensagem fiquei muito confuso. Por um lado, sei que essa é uma manipulação clássica, mas por outro lado, e se eles realmente estiverem arrependidos? Nina também está meio em conflito, então estamos aqui. Então, sou o idiota por ter minha festa de noivado no mesmo dia da formatura do meu irmão? Edição: alguns de vocês parecem ter problemas com o fato de meus parentes não terem me defendido e tentado fazer algo quando sempre souberam que meus pais não tratavam meu irmão e eu da mesma forma. Em sua defesa, eu gostaria apenas de dizer que eles fizeram tudo o que podiam. Eles sempre tentaram estar lá para mim e sempre foram legais e gentis comigo. Tenho certeza de que alguns deles até tentaram falar com meus pais para fazê-los perceber que o que eles estavam fazendo, a maneira como estavam tratando Leon e eu de forma tão diferente não era justo para nenhum de nós, mas meus pais não se importavam. E honestamente, o que mais eles poderiam ter feito? Não é como se fosse um crime grave o suficiente para justificar a exigência da minha custódia. Isso seria absurdo e eu não acho que ninguém quisesse fazer isso também, já que eles também têm suas vidas e suas famílias para pensar. Além disso, eu estava indo muito bem. Eu geralmente parei de ter expectativas de meus pais depois de um certo ponto, então não me importo que eles coloquem meu irmão em um pedestal e não pareçam se importar muito comigo. Contanto que tudo estivesse pago eu não me importava. Estou em boas relações com o resto da minha família e não me importo com o fato de que a maioria deles também está em boas relações com meus pais e meu irmão. Eu não os fiz escolher, eu apenas disse que se eles escolhessem não comparecer à minha festa então teríamos um problema. Mas honestamente, todos eles compareceram e eu não me importo mais se eles continuarem em boas relações com meus pais e Leon, e eu deixei isso bem claro na festa também. De qualquer forma, a maioria de vocês estava questionando por que eu me preocupei em manter contato com o resto da minha família. E sim, é por isso que eu simplesmente não acho que seja tão profundo assim. Isso é entre meus pais, meu irmão e eu, não eles, e eu não quero arrastá-los para isso sem motivo. Atualização: alguns dias se passaram e depois de ler a maioria dos comentários no meu post original decidi que não tinha nada pelo que me desculpar. Mantive meus pais e Leon bloqueados e também bloqueei o número do qual eles me enviaram mensagens anteriormente depois de enviar uma mensagem dizendo que não queria mais falar com eles e que realmente apreciaria se eles ficassem longe de mim a partir de agora. Nos últimos 3 dias não tive notícias deles e nenhum dos meus parentes teve algo a dizer. Hoje, no entanto, foi bem diferente, já que logo antes de Nina e eu sairmos para o trabalho minha mãe nos fez uma visita. Era só ela desta vez, meu pai e Leon não estavam com ela, e ela geralmente é muito mais quieta do que eles. Então decidi deixá-la entrar porque pensei que finalmente poderíamos ter uma discussão civilizada como adultos em vez de ter uma discussão aos berros. Uma vez lá dentro ela me disse que estava lá para conversar com nós dois, então Nina precisava fazer parte da conversa também. Então nos sentamos juntos e ela começou dizendo que realmente se arrependia de tudo o que tinha acontecido recentemente e queria se desculpar em nome de todos os três. Para ser honesto, eu realmente não considero esse pedido de desculpas, já que se todos os três realmente quisessem se desculpar eles deveriam ter aparecido juntos e se desculpado. Apenas enviar minha mãe e dizer que eles estavam arrependidos simplesmente não é suficiente, mas eu não disse nada sobre isso. Então minha mãe continuou dizendo que embora ela soubesse que eles tinham errado, ela ainda estava muito chateada com uma coisa que aconteceu na última visita deles. E então ela disse que respeitava o fato de que estávamos juntos há 10 anos e considerava Nina como sua própria filha. Mas da última vez que eles nos visitaram ela ameaçou chamar a polícia para meu pai e agora ela acreditava que eles mereciam um pedido de desculpas por isso porque não importa o que acontecesse, isso era entre família e ela ainda não era família. Minha mãe disse que Nina estava gritando na cara do meu pai, ameaçando chamar a polícia e até disse que ele precisava sair da nossa casa naquele momento, e que isso tinha sido incrivelmente desrespeitoso. Então agora que eles estavam prontos para se desculpar pelo que fizeram, ela esperava que nós dois também nos desculpássemos porque também os tratamos sem respeito. Nina porque gritou com meus pais e eu porque permiti isso e apenas fiquei parado em silêncio enquanto minha noiva gritava com meus pais. Por um segundo nenhum de nós soube o que dizer, mas então fiquei muito irritado com o que estava sendo dito e disse à minha mãe que embora apreciasse o gesto que ela fez ao aparecer e se desculpar em nome da minha família, era completamente desnecessário. Eu realmente acreditei que desta vez, já que era apenas minha mãe, ela pelo menos veria o bom senso e tentaria consertar as coisas, mas mesmo agora eles não podiam abrir mão de seu enorme ego. Eu disse a ela diretamente que ela tinha acabado de desperdiçar meia hora do nosso tempo e que não precisávamos de uma lição de moral dela. Disse a ela que Nina estava perfeitamente dentro de seus direitos de gritar com quem ela quisesse porque eles foram os que apareceram em nossa casa sem serem convidados. Mesmo que tenhamos aberto a porta porque realmente acreditávamos que poderíamos ter uma conversa com eles e esclarecer as coisas, eles nos provaram o contrário agindo como pessoas psicóticas e gritando em nossos rostos e me lançando acusações
mas assim que a porta foi aberta para eles, e o mais importante, não importava para mim se eles consideravam Nina família ou não, mas para mim ela era minha família, ainda mais do que eles, para ser honesto. Então, na minha opinião, nenhum de nós devia desculpas a eles e nem eu queria um deles neste momento. Disse a minha mãe que agora que ela tinha dito o que tinha vindo dizer e nós a ouvimos, tínhamos terminado e ela precisava ir embora, mas ela se recusou a se levantar e disse que não ia aceitar esse tipo de comportamento de mim. Isso realmente começou a ficar um pouco exasperante e acabei dizendo à minha mãe que honestamente não me importava que tipo de comportamento ela iria aceitar de mim porque eu nem estava mais interessado em interagir com minha família. Depois que me formei na faculdade, me afastei deles de qualquer maneira e agora, depois de tudo o que aconteceu, eu simplesmente não queria mais falar com eles nunca mais. Então eu estava bem se ela não gostasse desse tipo de comportamento, ela não precisava me aturar porque eu a queria fora da minha vida e o mesmo valia para meu pai e meu irmão. Então discutimos um pouco e ela me disse que agora que eu deixei tão claro que não os queria na minha vida, eles estavam indo embora e ela ia garantir que eu nunca mais falasse com eles. Eu disse a ela que estava bem com isso e então ela finalmente foi embora. Acabamos nos atrasando muito para o trabalho, mas pelo menos vou contar com essa interação para acabar com tudo isso porque francamente, estou ficando cansado da minha família. Na próxima vez que algum deles aparecer na minha casa, simplesmente vou chamar a polícia. É isso aí. Atualização 2. Ei, já se passaram 3 semanas desde minha última atualização em Nina e eu realmente esperávamos que tudo isso tivesse passado, mas ontem à noite meus pais decidiram fazer uma visita aos pais de Nina. Como eu disse, estamos juntos há 10 anos, então até nossas famílias se conhecem muito bem e os pais de Nina moram apenas alguns quarteirões dos meus. Eles apareceram na casa deles às 10 da noite para falar sobre nós, seus filhos, e nosso comportamento horrível. No começo os pais de Nina não sabiam o que fazer porque sabiam sobre nossas brigas recentes, mas eventualmente os deixaram entrar porque não queriam ser rudes. Assim que meus pais entraram e começaram a falar com os pais de Nina, eles começaram a lamentar sobre como eles nem sabiam onde tinham errado na minha criação e estavam tão chateados por eu ter me tornado assim, enquanto Leon era o exemplo de como um bom filho deveria ser. Eles começaram a falar sobre como ele ainda estava escolhendo morar com eles porque não queria abandoná-los na velhice. Sim, como se essa fosse a verdadeira razão e não porque ele não tem dinheiro para morar sozinho e meus pais permitem que ele more de graça e nem esperam que ele pague por qualquer uma das outras despesas ou contas. De qualquer forma, por alguns minutos eles continuaram falando sobre como Leon era ótimo e como eu não era nada além de uma decepção. A essa altura os pais de Nina já tinham percebido que os dois provavelmente estavam um pouco bêbados. Então eles começaram a falar sobre Nina e a maneira como ela aparentemente os insultou na última vez que a viram e disseram aos pais dela que não queriam ser rudes, mas nunca esperaram que Nina se comportasse dessa maneira com eles. Então ficaram bastante surpresos já que ela sempre foi uma garota tímida e quieta, mas agora que ela tinha um anel no dedo ela já começou a mostrar suas verdadeiras cores, mas aparentemente eles estavam lá porque tinham um plano em mente. Em breve eles seriam capazes de nos fazer entrar na linha e respeitar mais nossos pais. O plano que eles bolaram era brilhante. Eles aparentemente decidiram que nem eles nem os pais de Nina concordariam em pagar pelo nosso casamento e então não teríamos outra opção a não ser nos desculpar por nosso comportamento e tentar ser filhos melhores para eles. Eu não entendo por que eles arrastariam os pais de Nina para isso porque sempre tivemos um bom relacionamento com eles porque eles são, qual é a palavra? Assim, normais, ao contrário dos meus pais que são tão perturbados quanto possível. Os pais de Nina nos ligaram depois que meus pais foram embora e nos contaram tudo o que aconteceu. Eu realmente queria ficar bravo com eles, mas a coisa toda foi tão estranha que todos nós acabamos rindo muito disso. Estou realmente feliz que ela e seus pais não se ofenderam com o comportamento dos meus pais porque senão eu poderia estar em apuros e mais uma vez teria que me desculpar pelo comportamento deles. Mas meus futuros sogros são bem tranquilos e me disseram que eu não precisava me preocupar com nada disso, eles conhecem meus pais há muito tempo e sabem que há algo errado com os dois. Então não se importaram e da próxima vez que eles aparecerem simplesmente não os deixarão entrar. De qualquer forma, estou feliz que conseguimos resolver isso sem problemas. Só espero que depois de não receberem nenhuma resposta dos pais de Nina eles entendam a dica e não nos incomodem novamente. Ainda assim, só por precaução vou desbloqueá-los e dizer-lhes para não incomodarem mais ninguém da família ou serei forçado a tomar medidas legais contra eles. Não sei o que faria, mas tenho certeza de que mesmo que eu apenas blefe sobre isso eles ficarão intimidados e talvez isso os faça recuar. Esse é o plano por enquanto. Vamos ver se eles tentam fazer algo engraçado ou não. Atualização 3. Ei, já faz quase um ano desde que postei pela última vez e por quase um ano não tenho contato com meus pais e meu irmão, e tenho que dizer que foi o melhor ano da minha vida. Também, 2 meses atrás, Nina e eu finalmente nos casamos e todos que eu amava compareceram ao casamento. Nós nos divertimos muito e algumas semanas atrás finalmente voltamos da nossa lua de mel. Meus pais não me desejaram felicidades, nem Leon, e parte de mim está feliz porque caso contrário eu teria que interagir com eles. No momento estou apenas curtindo a vida de casado e mal posso esperar para passar o resto da minha vida com ela. Enquanto ela estiver ao meu lado não estou realmente preocupado com nada.